Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 24 de março, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versos de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: "Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio." Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A palavra de hoje nos mostra Jesus na sinagoga de Nazaré. E foi em Nazaré que ele se criou. E aí, ele levanta-se para ler o texto do profeta Isaías. E quando se senta para explicar aquela passagem, ele proclama que aquilo se referia a ele e que estava se cumprindo em sua vida. O profeta Isaías falava do Messias, ungido pelo Espírito Santo, para evangelizar os pobres e libertar os sofredores e oprimidos. E fica todo mundo atento e admirado com essas palavras de Jesus. Mas aos poucos, o clima começa a mudar. A admiração vai se transformando em rejeição. Suspeitas, críticas, indignação vão se espalhando como faísca no palheiro. "Esse aí não é o filho de José?" alguém pergunta maldosamente. Essas pessoas julgam que a origem popular de Jesus, que eles conheciam, não o credenciava a se apresentar como o enviado de Deus. Jesus nota o clima hostil e responde a uma murmuração: "Vocês estão me cobrando que eu faça milagres aqui, como ouviram dizer que eu fiz na sinagoga de Cafarnaum?" Aí, o que Jesus diz em seguida, eles tomaram como um grande desaforo. Jesus diz que no tempo do profeta Elias, um tempo de fome, Deus enviou o profeta a uma viúva pagã. E no tempo do profeta Eliseu, só um leproso foi curado, um pagão. Essa referência aos pagãos foi a gota d'água. A confusão foi grande, expulsaram Jesus da sinagoga e uns mais exaltados queriam até matá-lo. Então, pensando nessa cena, podemos concluir que a comunidade de Nazaré rejeitou Jesus por 3 razões. Podemos até ouvir a conversa deles. Primeira, a gente o conhece, esse é o filho de José. A segunda, faz milagres fora, mas aqui não faz. E a terceira, o Messias vem para nós, não para os pagãos. 3 defeitos na religiosidade daquele povo que aguardava tão fielmente a chegada do Messias. Defeitos que o impediram de acolher Jesus como enviado, como profeta de Deus. Será que esses defeitos não são os nossos também? Veja, o primeiro defeito
a gente o conhece. Esse não é o filho de José? Esse é o defeito da religiosidade desencarnada. A gente espera que Jesus seja só do céu, mas ele é o Filho que se encarnou. E a sua vida humana é o caminho para chegarmos ao Pai. O segundo defeito, ele faz milagres fora, mas não faz aqui. É o defeito da religiosidade de milagres. Muita gente está atrás de bênçãos, de curas, de milagres, mas não de Jesus e do seu Evangelho. Se for missa de cura, todo mundo vai. Se não for, ninguém pisa na igreja. A proposta de Jesus é o seu seguimento, é carregar a cruz com ele, a cruz de cada dia. O terceiro defeito, o Messias vem para nós e não para os pagãos. É o defeito da religiosidade egoísta. Gente muito devota, mas só pensa em si mesma. Não lhe dói o sofrimento dos outros. Mas a proposta de Jesus e da Igreja é uma religiosidade missionária, aberta aos de fora, também aos que não estão no nosso caminho. Então, podemos praticar os ritos religiosos, mas corremos o risco de expulsar Jesus do nosso culto. E os motivos que levaram o povo de Nazaré a expulsar Jesus podem também ser os nossos. Uma religiosidade desencarnada, desinteressada do seguimento de Jesus e sem abertura para os outros.